Bom, dada a vitória do Plano White, representante dos Estados Unidos, tá? Na conferência de Bretton Woods, tá? A gente tem aí a construção de um novo padrão, tá, monetário internacional baseado no dólar, tá, como a principal moeda das transações internacionais. Tá? Bom, isso precisou de que o governo dos Estados Unidos, tá, garantisse, primeiro, tá, a conversão, tá, do dólar em ouro. Tá? Isso que vai dar confiança na moeda internacional. E segundo, tá, uma taxa de câmbio fixa, dólar com ouro, tá, que ficou em 35 dólares, tá, o oz, a onça de ouro. Tá? Os Estados Unidos mantendo, tá, essa taxa de câmbio, tá, e os outros com essa taxa de câmbio com o dólar, e os outros países mantendo uma taxa de câmbio fixa também em relação ao dólar. Tá? Bom, então tem aí uma grande semelhança com o padrão ouro libra esterlina. Tá? Bom, mas o sistema de Bretton Woods tem algumas inovações. Tá? Uma delas foi criar dois grandes bancos de financiamento. Tá? Um banco de financiamento de curto prazo para financiar déficits temporários, tá? Que foi o Fundo Monetário Internacional. Tá? Ou seja, a ideia era de que os países, as economias nacionais, iam estabelecer uma taxa de câmbio fixa, que dá estabilidade para as relações, as transações internacionais. Tá? Bom, dada a taxa de câmbio fixa que cada país estabelecia em relação ao dólar, se esperava que essas economias nacionais iriam ter um equilíbrio no balanço de pagamento. Tá? O Fundo Monetário Internacional, tá, foi criado a grosso modo, tá, com dois grandes propósitos. Tá? Ser fiscal, tá, dessas taxas de câmbio, tá, impedindo, tá, de que as economias nacionais fizessem desvalorizações, tá, para gerar superávites. Ou seja, era a ideia de que deveria ter uma ordem que evitasse guerras cambiais, desvalorizações para permitir superávit num país, mas isso vai gerar déficit em outros países. Tá? A ordem internacional vamos ter, todos os países ter sempre um balanço de pagamento perto do equilíbrio. Tá? E em casos de desequilíbrio temporário, ou seja, a ideia de que o equilíbrio pode ser intertemporal, pode ter déficit num dado período, mas depois vai ser superado, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, faria empréstimos, tá, para financiar esses déficits temporários. Tá? Adicionando só mais um ponto. Caberia ao FMI, tá, caso as economias nacionais colocassem, olha, essa taxa de câmbio que foi fixada, tá, não está sustentando um equilíbrio
ao longo do tempo. É necessário fazer uma desvalorização cambial. Tá? Bom, isso teria que ser negociado com o FMI. Tá? O FMI iria analisar os seus fundamentos econômicos. Bom, e aí surgiu um dos grandes problemas aí da macroeconomia. Tá? O que são os fundamentos econômicos que garantiria uma compatibilidade entre equilíbrio interno e equilíbrio externo? Bom, o FMI, tá, aí com seus economistas, aí criou-se aí um grande staff, uma grande burocracia do FMI que analisaria, tá, as situações de cada país, tanto para dar empréstimos, quanto para permitir desvalorizações cambiais. Isso, ao longo do tempo, as desvalorizações cambiais, tá, foram questão de autonomia de cada país. Mas, em relação aos empréstimos do FMI, tá, assumiu um grande poder, impondo grandes condicionalidades. Depois a gente vai discutir isso quando analisar os problemas que a economia brasileira teve com a dívida externa. Tá? E foi criado um outro banco, tá? O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, tá? Que é comumente chamado de Banco Mundial. Seria ele, tá, o grande financiador, tá, de empréstimos, financiador de longo prazo, daria empréstimos de longo prazo para as economias fazerem a sua reconstrução ou para as economias se desenvolverem. Tá? E foi proposto também começar a ter acordos comerciais para evitar o protecionismo. Tá? Foi proposto no acordo de Bretton Woods a formação de uma organização internacional do comércio. Tá? Bom, por razões internas aos Estados Unidos, que também, tá, quis se proteger, tá? Os Estados Unidos, em 1947, numa reunião em Havana, não aceitou participar, tá, de acordos que levariam essa organização internacional do comércio. No máximo, se conseguiu um acordo geral de comércio e de tarifas sobre o comércio, que foi o GATT, General Agreement of Trade and Tariff, que posteriormente, em 95, se transformou aí sim na Organização Mundial do Comércio, que está até hoje. Tá? Então a gente tem aí o sistema de Bretton Woods, tá, baseado no padrão ouro-dólar, tá, na garantia de conversão, e as chamadas instituições de Bretton Woods, tá? Principalmente o FMI, Fundo Monetário Internacional, o BID, que é o Banco Mundial, e o GATT, que depois se transformou em Organização Mundial do Comércio.